Olá artistas, aqui é o Joperdo e hoje nós vamos pintar um desenho no papel preto. Eu já tenho um vídeo aqui no canal pintando em papel preto, vou deixar ele nos cards inclusive, mas nesse vídeo aqui eu quero testar novas técnicas que vocês vão entender à medida que o vídeo for passando. Então vamos ver como esse desenho vai ficar. Como vamos pintar em papel preto, inicialmente precisamos do rascunho. Mas como se faz um rascunho em papel preto? Não se faz. Então, eu primeiro fiz o rascunho num papel branco mesmo, e depois eu passo ele para o papel preto. E eu faço isso juntando os dois papéis com fita adesiva nas pontas, mas antes de colar essa fita, eu primeiro tiro um pouquinho da cola dela com o dedo mesmo, para que depois, quando eu for tirar ela não rasgar o papel na hora de tirar, sabe? E aí o papel branco fica em cima e o papel preto fica embaixo, e eu vou fazendo a line com caneta esferográfica, para quando eu separar os papéis, o desenho está no papel preto, por conta da ponta da caneta, sabe? Que a ponta da caneta esferográfica, ela marca no papel preto que está embaixo. Mas aí vocês vão entender melhor quando eu terminar de fazer a line e mostrar como o desenho ficou transferido no papel preto. E eu decidi fazer um novo vídeo pintando no papel preto, porque o primeiro que eu fiz, eu pintava com lápis de cor super soft. E eu acabei me empolgando tanto e falando mais sobre o conceito do desenho do que a técnica em si, porque eu tava falando sobre os mangás de Junji Ito. E eu acabei esquecendo de falar sobre a pintura do papel preto, tá ligado? E de qualquer forma, eu vou deixar esse vídeo aí nos cards, pois ele é bem legal. Nele eu fiz dois desenhos, um no papel branco e outro no papel preto, então tem essa comparação. Só que dessa vez, nesse vídeo aqui, eu vou fazer só no papel preto. E eu estou usando o papel branco só para transferir o traço mesmo. E eu quero focar bem mais na técnica de pintura que eu usei, com muito mais materiais do que no outro vídeo, inclusive. E além disso, eu também vou falar um pouco sobre o conceito do desenho também, né, que foi muito bem pensado. Depois que eu passei todo o traço do papel branco para o papel preto, eu tirei as fitas e estou mostrando para vocês como fica o traço no papel preto depois de ter passado a caneta esferográfica. Ele cria como se fosse um relevo, sabe? Não sei explicar muito bem, mas eu acho que tá mostrando aí para vocês de pertinho. Fica tipo esse relevinho assim, aí dá para enxergar o traço que você fez do papel branco para o papel preto, sabe? Aí é assim que eu faço quando eu vou fazer desenhos no papel preto. Essa é meio que a line art, o rascunho que fica. E agora eu comecei a pintar de fato o desenho. E eu acho tão interessante porque até então parece que não tem nada na folha, né? E ela tá completamente escura. E as cores vão se formando e a arte aos poucos vai aparecendo. Essa é uma arte da minha personagem Navalien, que eu vou falar mais sobre ela daqui a pouco. Mas agora eu comecei a pintura usando o lápis de cor Super Soft da Faber-Castell para fazer os detalhes do olho. Mas o material que eu estou testando pela primeira vez em papel preto é o giz pastel oleoso, que eu comecei usando no arco que a Navalien tem no rosto, mas eu vou usar em várias áreas desse desenho. Eu fiz basicamente revezando entre o lápis de cor para detalhes menores e o giz pastel para áreas maiores da Navalien, como a pele dela que é roxa, e ficou em um tom super interessante com esse giz pastel, que talvez eu não conseguisse chegar nesse tom assim com outro material, como o lápis de cor, por exemplo. E não é a primeira vez que eu testo, né, o giz pastel. A primeira vez que eu testei, eu até gravei vídeo aqui pro canal, eu vou deixar nos cards, mas essa é a primeira vez que eu testo o giz pastel no papel preto, e eu gostei muito dessa experiência. É muito divertido, sabe? Porque o giz pastel, ele é um material
que não funciona tanto quando você quer fazer detalhes, sabe? Porque ele é melhor pra pintar áreas muito grandes. E isso foi algo que eu falei da primeira vez que eu usei ele, porque eu fiz um desenho cheio de detalhes, com detalhes pequenos, e eu me ferrei pra poder pintar. E aí no vídeo eu não lembro se eu mencionei que eu queria testar esse material pintando desenhos de áreas maiores. Esse desenho que eu fiz agora, ele tem detalhes sim, mas ele também tem áreas maiores, tipo a Navalin, eu acho que o rosto dela tá bem grande, o corpo dela tá bem grande, então tem áreas assim pra pintar, sabe? Então eu usei esse material mesmo pra pintar a pele dela e os detalhezinhos assim da roupa. Eu não quis me ferrar de novo, que nem no primeiro vídeo, então eu usei o lápis de cor Super Soft, né? Porque é sobre isso também, é sobre misturar materiais, usar um pra uma coisa, usar outro pra outra coisa e saber usar os materiais da melhor forma, nos momentos certos e nos cantinhos certos. Então eu misturei lápis de cor Super Soft, giz pastel e já eu vou usar outro material também. Mas agora, falando um pouquinho sobre o conceito desse desenho, eu decidi desenhar minha personagem original Navalin usando um vestido que eu mesmo desenhei o modelo. Esse vestido foi idealizado durante uma oficina de moda e tecnologia do Hack and Play 2023. Foi uma oficina que eu participei em que os vestidos desenhados passariam por uma seleção e seriam realmente feitos e costurados para um desfile, sabe? Mas acabou que meu vestido não foi escolhido. E eu acho que tudo bem até, sabe? Porque, tipo assim, os vestidos escolhidos foram feitos por estudantes de moda de fato, sabe? Então é compreensível. Eu tava lá meio que de intruso, assim, porque era pra... a oficina era sobre moda e tecnologia. Eu sou estudante de análise e desenvolvimento de sistemas, então eu tava lá pra ficar mais na área de tecnologia. Mas, gente, eu gosto de desenhar, eu gosto de moda, então eu acabei me intrometendo nessa parte de fazer os vestidos, então eu também desenhei o meu. Mas ele não foi aprovado. E eu acho justo, porque eu tava intrometido, né? Os que foram aprovados foram os dos alunos de moda mesmo. Então, mesmo que o meu vestido não tenha sido aprovado para o desfile, ele foi aprovado no meu mundinho artístico e eu decidi fazer a minha personagem Navalin usando ele. E o conceito que foi usado nessa oficina foram basicamente as pontes de Recife. Então, cada detalhe desse vestido tem referência das pontes e eu vou falar um pouco sobre esses detalhes agora. Começando por esse top estilo corpete. O formato dele é completamente inspirado no mapa do Recife antigo. A forma dele é literalmente igual à do mapa e até as amarrações que tem nele são igualzinha às pontes no mapa, sabe? E o desenho estampado nesse top é inspirado nas mandalas da Ponte Velha. Também temos uma ombreira, que o desenho circular que tem nela faz referência ao Marco Zero de Recife. E em um braço ela carrega uma luva e no outro ela tem uma manga, e ambas estão com a mesma estampa, inspirada nos arabescos da ponte Dom Pedro II. Na saia dela podemos ver arcos numa vibe meio criolina, que são aquelas estruturas em aros que eram usadas para dar volumes em vestidos de época, vestidos antigos. Os arcos da saia da Navalin foram um pouco inspirados nas criolinas, mas de uma forma mais estética e menos funcional. Até porque esses arcos estão por cima da saia e não embaixo fazendo volume. E esses arcos fazem referência aos próprios arcos das pontes de Recife. Ela também está usando essas botas plataformas que ela sempre usa, então nisso especificamente não tem nenhum grande conceito, porque são só as botas que ela nunca tira. Para essa arte, eu mudei algumas cores da primeira versão do vestido que eu fiz, pois na época eu lembro que tinha essa paleta específica de vermelho, roxo, laranja e dourado, mas nessa nova versão eu mudei algumas cores para destacar mais na Navalin, sabe? Tipo, a saia dela, que antes era roxa, eu deixei em um tom de azul, para não ficar muito parecido com o tom de pele dela, sabe? E ter mais destaque. Então tudo que era roxo no vestido, eu pintei nesse tom de azul. Inclusive, essa parte azul eu pintei com giz pastel e eu tentei fazer um azul meio brilhante assim, sabe? Como se fosse um material que refletisse, meio holográfico ou metalizado, algo desse tipo, sabe? Que combina bastante com a vibe futurista de alienígena que a Navalin tem. E com giz pastel oleoso eu só pintei isso mesmo, a pele da Navalin e esses detalhes de azul do vestido, que eram áreas de pinturas maiores, como eu falei pra vocês, né? O giz pastel é um material pra você usar em áreas maiores. Você pode fazer em áreas menores, mas você vai se aventurar e vai ter um pouco de dificuldade, que eu tive quando eu tentei fazer isso. Então, de resto, assim, eu pintei com lápis de cor mesmo, mas como eu falei, né, já eu vou fazer alguns detalhes no vestido dela com outro material, então fiquem no vídeo pra ver qual vai ser.
Mas agora vamos para a pintura do cenário, que foi toda feita com o lápis de cor. Pois eu acredito que o giz pastel pigmente bem mais que o lápis de cor. E eu queria que o cenário fosse menos destacado mesmo, sabe? Queria que o foco principal ficasse na personagem e no vestido. Então eu meio que fui pintando bem fraquinho com lápis de cor no cenário. E em alguns detalhes eu fiz literalmente só line art. Com lápis de cor mesmo, sabe? Só pra marcar o desenho nos edifícios que tem lá no fundo, mas eu não quis pintar eles. Eu fiz só a line art. E esses edifícios também foram escolhidos a dedo, pois fazem referência a edifícios daqui de Recife. Por exemplo, esse que está no centro do desenho é o Palácio do Comércio, que fica bem no Marco Zero de Recife. Algo que também foi referenciado nessa arte aí. Pois além da manga do vestido, a Navalien está literalmente sentada no Marco Zero de Recife, no qual eu fiz o desenho circular aí dele. Ao fundo também podemos ver a Torre de Cristal, do artista plástico Francisco Brenan, também apelidada carinhosamente pelos recifenses de Bilola de Brenan. E ela é algo icônico da nossa cidade. É um ponto turístico e eu fiz ela aí, mas eu fiz do meu jeitinho. Ela tá parecendo mais uma flor na parte de cima, porque eu quis ter um pouco de liberdade criativa. Eu também fiz o prédio do Porto Digital, que eu amo, gente. Eu amo ir no cinema de lá. E eu amo porque fica o laboratório que os estudantes bolsistas da minha faculdade podem ir. Então, I love Porto Digital. E eu não poderia deixar o Divo de fora desse desenho, né? Eu também fiz a estátua de Chico Science, que fica na Rua da Moeda. Que quem mora aqui sabe que é uma rua bem babilônica, que você vai pra beber e barbarizar. E pra fechar, eu também desenhei um ônibus inspirado no ônibus elétrico que tem passado nos pontos turísticos daqui de Recife. Depois de pintar o cenário, eu voltei para a pintura da personagem. Agora para pintar os detalhes de mandalas, arabescos e arcos do vestido dela. Com tinta de tecido dourada. Era esse o material que eu tava para falar para vocês. Eu usei tinta de tecido dourada, além do giz pastel e do lápis de cor. Então, eu estou usando tintas de tecido no papel mesmo, e eu amei misturar tantos materiais assim, em um tipo de papel que nem é tão convencional. E eu decidi pintar esses detalhes com tinta de tecido, pois o dourado que a tinta de tecido tem é realmente dourado, sabe? Tipo, fica brilhando mesmo. Então, fica melhor do que qualquer lápis de cor que tente imitar dourado. E além desse dourado, eu também tenho usado tinta de tecido branca com um pincel bem fininho para fazer alguns detalhes de luz no desenho. E enfim, gente, o desenho ficou assim. Esse desenho, no final das contas, mostra minha visão sobre a cidade do Recife, meio que reimaginando ela como se estivesse imersa em um mundo paralelo do universo de Jó Perdo. Então, além de destacar o vestido que eu mesmo desenhei, né, eu também fiz referências à cidade de Recife. E um fun fact que eu vou contar só pra vocês é que esse desenho também faz meio que referência a uma piada interna que eu tenho com minhas amigas, que a gente criou. É meio que um fanfic que a gente fez, tipo assim, como existe o Recife Antigo aqui, né, que é tipo a cidade que tem os pontos turísticos, que tem o Marco Zero e tal, a parte da cidade, na verdade, né, tem o Recife Antigo, e aí a gente meio que inventou o Recife Moderno, que seria meio que tudo ao contrário do Recife, sabe? Então teria o Marco 1000 ao invés de Marco Zero, entre outras coisas que eu não vou dar muitos detalhes aqui, porque é algo muito da gente, e fica só entre nosso grupo de amigos. Então, é isso, teve também esse detalhe, esse fun fact nesse desenho. Eu quis homenagear essa brincadeirinha que a gente tem com o Recife Moderno. E eu espero que vocês tenham gostado desse desenho e da pintura em papel preto com giz pastel oleoso, lápis de cor super soft da Faber-Castell e tinta de tecido. Então, não esqueçam de comentar, curtir e compartilhar, além de me seguir no meu Instagram, Joperdo, que é onde eu sempre posto os meus desenhos antes mesmo de postar aqui. Se inscrevam também, beijos de luz e vazei!